O ChatGPT é o próximo grande canal de aquisição. Quem falou isso foi o Brian Balfour, num podcast com o Lane, que eu recomendo bastante assistir. Eu vou trazer um resumo para vocês desse tema que é super importante e que vai fazer toda a diferença nos próximos anos. Segundo o Brian, a gente está no momento de surgimento de um novo canal de aquisição. E esse é um evento muito raro que acontece pouquíssimas vezes. Quais são os grandes canais de aquisição? Google, os aplicativos mobile, o Facebook, a Meta, Instagram, TikTok, etc. Eles acontecem poucas vezes, são pouquíssimos canais. Segundo o Brian, o ChatGPT tem tudo para ser a próxima plataforma. Tá? O primeiro ponto é que tem sinais iminentes desse canal surgindo. Já existe um consenso no mercado de que a inteligência artificial vai produzir um novo canal, a gente não sabe, né, qual exatamente vai ser o canal, mas como eu vou mostrar nesse vídeo, tem tudo para ser o ChatGPT. Eu acho que é uma briga boa, mas o ChatGPT eu também concordo que tem mais chances de sair na frente. Então a gente tem aqui o surgimento desse novo canal e que é uma grande oportunidade para as empresas. E o que a gente vê, por outro lado, é que todos os grandes canais estão saturados. Por exemplo, o SEO. Muitas pessoas falam que o SEO está morto, que está mais difícil de conseguir. Naturalmente não morreu. E o aparecer no ChatGPT é uma atividade de SEO. Marketing boca a boca é um dos canais mais importantes, mas é difícil. E a publicidade paga está com custos cada vez mais crescentes. E esses canais de crescimento, como eu já mencionei, eles são raros, não acontece todo dia. Portanto, você tem que estar atento a isso, porque quem conseguir surfar essa onda vai, sem dúvida nenhuma, se beneficiar bastante. Então a previsão central é do ChatGPT como o principal canal, e o Brian, ele fala que existem algumas condições que favorecem isso daí. Ele fala que são 4 grandes passos. O primeiro passo são as condições de mercado que já estão atendidas. Existe um consenso sobre uma nova categoria. Lá atrás, por exemplo, existia um consenso de que social seria um futuro. Não tinha um vencedor claro. E aí você tem players brigando por aquilo e você tem uma competição bastante forte e depois vai se consolidar no monopólio, no duopólio. O Google, por exemplo, viveu um monopólio. A rede social sempre tem alguém que consegue combater. A Meta é uma empresa dominante, mas o TikTok incomoda bastante ela, o Snapchat incomodou durante algum tempo. Tá certo? E aí depois é que você tem essa condição de mercado atendida. Para um player poder sair, é preciso ter um moat. Moat é um conceito do mercado financeiro que é moat é um fosso. Pensa nos castelos, aquele rio que fica em volta que impede os inimigos de chegarem. Então, ter esse fosso é muito importante para você vencer os concorrentes, né? O fosso impede que outros players alcancem eles. Por exemplo, qual que é o moat do Google? Ele tem todos os browsers e ele paga 30 bilhões de dólares por ano para Apple para ser o buscador principal, o buscador primeiro, né? E paga para vários outros. Ele é dono do Chrome, etc, etc, etc. Depois, então, a gente tem a abertura da plataforma. O que é a abertura da plataforma? Para conseguir ganhar tração, as plataformas chamam outras pessoas para participarem, né? Então, o Facebook, há uns mais de 10 anos atrás, criou uma plataforma que as pessoas criavam jogos e tal. E muitas pessoas cresceram lá dentro. O iPhone, com a App Store, né, teve a entrada ali de players criando aplicativos, etc., para chamar a atenção. E nisso daí você tem uma troca de benefícios. A plataforma favorece quem cria dentro do ecossistema dela e ela se beneficia de ter um ecossistema maior. Depois disso, naturalmente esse ponto não chegou e está longe de chegar ainda, as plataformas começam a se fechar. Então, por exemplo, o LinkedIn, em algum momento, ele derruba a entrega orgânica, apesar de ainda ser consideravelmente boa, para favorecer a publicidade paga lá dentro.
né? Então, o fechamento é quando ele já tem uma certa dominância do mercado e quer ter mais controle e garantir tudo dentro do seu ecossistema. O Google, e nesse momento também, ele começa a pegar alguns casos de uso e traz para o seu caso principal. Por exemplo, há 20 anos atrás, você tinha muitos sites de restaurantes. O Google incorporou esse caso de uso e tem o Google a Local Search, que traz restaurantes. Então, ele vai absorvendo casos de uso. Tem o Google Viagens, entendeu? Então, ele vai criando esse fechamento e vai tentando dominar o seu próprio sistema. E a grande pergunta é por que o ChatGPT vai se tornar o vencedor nessa disputa? Segundo o Brian, tem um fosso identificado, que é contexto e memória. A inteligência artificial, para ela funcionar bem, ela precisa de contexto, chamado de user embeddings. Então, quando você pesquisa alguma coisa no ChatGPT, ele vai consultar a memória de todas as conversas que você tem com ele, e aí vai conseguir ser mais assertivo e preciso. Saiu notícia essa semana que o ChatGPT está começando, as pessoas estão confessando crimes para o ChatGPT. E ele está começando a entregar isso aí para a polícia. Tá? Então, quando ele tem um modelo bom, um modelo de linguagem, todos os modelos estão mais ou menos no mesmo nível. Né? Claro que pode ter melhor para cada caso de uso, mas quando tem contexto, ele gera um melhor output. E é isso que é importante em um canal, do ponto de vista do usuário. E aí o ChatGPT ele chegou num looping de crescimento, que quanto mais uso a pessoa faz dele, mais memória ele tem, mais contexto personalizado ele gera e produz, portanto, melhores outputs. Logo, gera mais uso, mais memória, mais contexto personalizado, mais ótimos outputs. E aí tem um ponto importante que quando se fala do canal vencedor, um dos pontos mais importantes é a retenção e o engajamento, mais do que a própria distribuição. Por exemplo, o Google tem uma distribuição melhor do que o ChatGPT, porque ele tem um browser a favor dele, ele tem um buscador. O Google, ele tem, acho que, 80 bilhões de visitas por mês, enquanto o ChatGPT está na casa de 6. Então, o Google ele tem uma distribuição claramente melhor. Mas quando a gente vai para o produto de inteligência artificial, os números do ChatGPT são muito melhores. Né? Ele tem curvas de retenção mais altas e são bastante crescentes. Aí o Brian fala de uma curva de sorriso, que é um modelo para entender como que um produto ele se destaca. E ele, né, então, muitas pessoas focam na produção. Então, você tem aqui, de um lado, a pesquisa e desenvolvimento, branding, etc. Depois você tem a produção, que seria, acredito que, o modelo de linguagem. Depois você vai para o marketing, para a distribuição. Então, ele faz essa curva do sorriso, que é chamado, que produz melhores resultados. Tem ainda um sinal claro de que o ChatGPT ele entendeu que ele não consegue ser bom em tudo no modelo que está, e ele já está trabalhando em plataformas de agentes. Ou seja, ele lançou no passado, um mês mais ou menos, o seu modo agente, que ele tem um browser autônomo, etc. Ele meio que fechou isso daí. Tem muitas vagas de emprego, de contratação para criação de verticais de agentes. E aí, o que ele quer fazer? Ele quer cobrir os principais casos de uso, entendeu? Além disso, ele também tem criado parcerias com referências como a HubSpot, o que gera mais credibilidade para ele. Por exemplo, eu uso o HubSpot, eu consigo conectar, ele é uma consulta, ele consulta toda a nossa base e gera insights baseado nesses dados. Isso vai criando também um moat melhor. Por fim, não menos importante, ele tem um MAU, que é o Monthly Active Users, 10 vezes maior do que os seus concorrentes, por exemplo, o Cloud. Então ele tem uma base ativa para esse recurso maior do que todos os seus concorrentes. Com tudo isso, a gente vê uma grande configuração para o ChatGPT se tornar o próximo canal. Se você quiser saber mais sobre isso, eu recomendo assistir o episódio da newsletter do Lane, do podcast dele, com Brian Balfour, em que ele vai detalhar um pouco disso daí, mas já trouxe o grande resumo para vocês. E como isso daí é importante, a Conversion está lançando a consultoria de GO para ajudar
grandes marcas a atuar no ChatGPT, principalmente, e também toda a nossa carteira de clientes, a gente já expandiu o SEO também para olhar para o ChatGPT e a gente vai alocando os recursos conforme a necessidade. O futuro do SEO não é o GEO, tá? O futuro do SEO é a orquestração de buscas. Os canais de buscas, eles estão se pulverizando, vão ter cada vez mais canais e as marcas vão ter que estar presentes neles. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, comenta aqui para esse vídeo chegar a mais pessoas e compartilha aí com o pessoal da sua empresa. Tchau!